Sabe, quando fecho os olhos, ainda consigo ouvir o exato momento em que meu coração se partiu ao meio. Era uma tarde outonal crocante de 2018, daquelas em que as folhas rangem sob os pés e o ar cheira a fumaça de lenha e arrependimento. Eu estava na porta da casa nova do meu filho, a que ele comprou com o salário chique da cidade grande, segurando uma torta de maçã caseira como se fosse uma oferta de paz. Meu nome é Eleanor Whitcomb, e agora tenho 71 anos. 71. Esse número costumava ser uma medalha de honra. Sobrevivi ao câncer de mama 2 vezes, criei um menino sozinha depois que o pai dele foi embora, mantive as luzes acesas só com garra e um sorriso de garçonete de lanchonete. Mas naquele dia, de pé ali no meu melhor vestido de domingo, aquele com florzinhas azuis que usei na formatura da faculdade dele, minha idade parecia um crime. Alexander, meu Alex, o menino que dormia no meu peito ouvindo meu coração bater, me olhou como se eu fosse uma estranha. Não, pior. Como se eu fosse uma vergonha. Ele tinha 35 anos na época, alto e ombros largos, com aquele corte de cabelo caro e o tipo de terno que custa mais que minha pensão mensal. Ao lado dele estava Clarissa, a noiva, toda maçãs do rosto afiadas e perfume de grife, a mão manicuriada pousada possessivamente no braço dele. A casa cheirava a tinta nova e dinheiro, e eu lembro de pensar o quão estranho tudo aquilo era, como se eu tivesse entrado na vida de outra pessoa. Mãe, disse Alex, a voz baixa mas cortante, você não pode entrar vestida assim. Eu pisquei, confusa. Assim como, meu amor. Eu passei esse vestido a ferro especial. Você não parece boa o suficiente para ficar do meu lado. As palavras caíram da boca dele como pedras, pesadas e irreversíveis. Aqui não. Não com a família da Clarissa chegando. Só, espera no carro. Eu te trago um pedaço depois. Clarissa nem olhou para mim. Só deu aquele sorriso apertado, perfeito, e disse, querido, não queremos sobrecarregar sua mãe com toda essa empolgação. Sobrecarregar. Como se eu fosse uma velhinha frágil que não aguentasse uma festa de jantar. Como se a mulher que trabalhou turnos dobrados para pagar o aparelho dele, que passou noites em claro quando ele teve catapora, que chorou de orgulho quando ele entrou na faculdade de Direito, como se eu tivesse virado, de repente, um peso. Fiquei ali, a torta tremendo nas minhas mãos, até a massa rachar e as maçãs com canela escorrerem pelos meus dedos. Alex pegou a torta de mim com cuidado, como se fosse algo contagioso, e fechou a porta. O clique daquela tranca ecoou mais alto que qualquer batida. Se você está assistindo isso e já se sentiu invisível para as pessoas que mais ama, aperta o botão de inscrever-se. Porque essa história não é só minha. É sua também. E fica mais escura antes de clarear. Dirigi para casa em silêncio, a torta sumida, minha dignidade em migalhas. Naquela noite, sentei na minha mesinha de cozinha, a mesma onde o Alex fazia lição de casa, onde ensinei ele a amarrar os sapatos, e chorei até as costelas doerem. Não foi choro bonito. Foi feio, com ranho, soluços que até assustaram o meu gato, Sr. Bigodes. Fiquei repassando as palavras dele, você não parece boa o suficiente. Não estou envergonhado das suas roupas, ou mãe, você está cansada. Não. Ele olhou para o meu rosto de 71 anos, para o meu cabelo prateado, para as minhas mãos tortas de artrite, e decidiu que eu era indigna. O convite do casamento chegou 3 semanas depois. Papel creme grosso, letras douradas, o tipo de coisa que grita dinheiro antigo. Meu nome estava lá, mas na menor fonte, enfiado no rodapé como um pensamento tardio. Senhora Eleanor Whitcomb e acompanhante. Acompanhante. Como se eu precisasse de um mais um para enfrentar o casamento do meu próprio filho sozinha. Eu fui, claro. Porque é isso que mães fazem. A gente aparece, mesmo quando dói. O local era um vinhedo em Napa, todo luzinhas piscando e champanhe que custava mais por garrafa que meu primeiro carro. Usei o único vestido bonito que tinha depois daquele dia, o azul marinho com gola de renda, comprado em promoção na Macy's. Até arrumei o cabelo, embora a cabeleireira ficasse me chamando de queridinha e falando alto demais, como se todo idoso fosse surdo. A mãe da Clarissa,
uma mulher chamada Vitória que US Central Park pelos como armadura, me cumprimentou com um sorriso que não chegava nos olhos. Eleanor, querida, que pitoresco. Alexander mencionou que você trabalhava no ramo de alimentação? Pelo jeito que ela disse, parecia que eu servia rango numa cadeia. Sorri de volta, as bochechas doendo. 30 anos no Blue Moon Diner. As melhores panquecas do condado de Sonoma. Ela riu, um som de vidro quebrando, e seguiu em frente. Alex me encontrou depois, perto da mesa de sobremesas, o rosto vermelho de vinho e nervos. Mãe, por favor, não fale do Diner. O pai da Clarissa é sócio na minha firma. Só, mantenha leve, tá? Mantenha leve. Como se toda a minha vida fosse um fardo a ser minimizado. A cerimônia foi linda, tenho que admitir. Clarissa num vestido que parecia luar líquido, Alex olhando para ela como se ela tivesse pendurado as estrelas. Quando o celebrante perguntou se alguém se opunha, mordi a língua até sentir gosto de sangue. Não porque eu não amava ela, eu nem conhecia, mas porque eu estava apavorada. Apavorada que aquele fosse o começo de perdê-lo para sempre. A recepção foi pior. Me colocaram numa mesa com os filhos dos Caterers e uma tia que ficava perguntando se eu era babá. Alex dançou com Clarissa, com a mãe dela, com as damas de honra. Comigo, nenhuma vez. Quando finalmente criei coragem de chegar perto dele, ele estava cercado pelos novos colegas, todos rindo de uma piada que eu não fazia parte. Alex, eu disse baixinho, tocando a manga dele. Você quer? Mãe, agora não. Ele nem olhou para mim. Estamos no meio de uma coisa. Clarissa apareceu então, enlaçando o braço no dele. Eleanor, o fotógrafo precisa de fotos da família. Só a festa de casamento imediata. Ela sorriu, todos os dentes. Você entende. Eu entendi. Entendi perfeitamente. Saí antes do corte do bolo. Dirigi para casa com as janelas abertas, deixando o ar frio da noite me acordar com tapas. No retrovisor, as luzes do vinhedo sumiram no nada, exatamente como meu lugar na vida dele. Os meses que se seguiram foram uma erosão lenta. Ligações semanais viraram mensais, depois te ligo de volta, mãe. Cartões de aniversário com meu nome assinado na caligrafia perfeita da Clarissa, sem mensagem do Alex. Quando eu o via, era sempre na casa deles, sempre com ela vigiando. Ela redecorou a casa do meu filho, que colecionava pedrinhas e deixava na minha bolsa para eu guardar, agora tinha arte abstrata nas paredes e uma ilha de cozinha maior que meu quarto. Num domingo, levei uma caixa com coisas antigas dele. Álbuns de fotos, a primeira luva de beisebol, o ursinho de pelúcia que ele batizou de Senhor Abraços. Clarissa atendeu a porta de legging de yoga que provavelmente custava mais que meu aluguel. Eleanor, estamos fazendo uma purgação minimalista. Alex disse para doar qualquer coisa sentimental. Ela pegou a caixa, colocou do lado da porta como lixo. Mas obrigada. De verdade. Dirigi embora com lágrimas embaçando a estrada, me perguntando quando meu filho virou um estranho. Aí veio o diagnóstico. Não o meu. O dela. Era uma terça-feira de março quando Alex ligou, a voz rachada e crua. Mãe, é a Clarissa. Ela tem câncer. Estágio 3. Ovário. As palavras saíram atropeladas, frenéticas. Dizem que ela precisa de transplante de medula, mas a lista de doadores é enorme, a família dela não é compatível, e eu? Eu já estava pegando a bolsa. Estou indo. Não, espera. Tem mais uma coisa. Uma pausa, pesada como culpa. Me testaram. Não sou compatível. Mas, mãe, você pode ser. O hospital cheirava antisséptico e medo. Clarissa estava numa cama que a engolia inteira, o cabelo lindo sumido, a pele translúcida. Ela olhou quando entrei, e pela primeira vez, vi algo além de desdém nos olhos dela. Terror. Eleanor, ela sussurrou. Disseram que, você é a única.
Alex estava ao lado dela, o rosto um mapa de devastação. O menino que me disse que eu não era boa o suficiente para ficar do lado dele agora parecia se afogar. Mãe, por favor. Se você for compatível. Olhei pro meu filho. Olhei de verdade. Pras olheiras fundas, pras mãos tremendo. Pra mulher que tomou meu lugar, agora reduzida a uma menina assustada agarrada num ursinho que alguma enfermeira deu. Pensei em cada desfeita, cada porta fechada, cada vez que ele escolheu ela em vez de mim. Pensei na torta esfarelando nas minhas mãos, no casamento onde sentei sozinha, na caixa de memórias do lado da porta. E pensei na noite que o Alex nasceu, como ele segurou meu dedo com uma força surpreendente, como eu prometi o mundo para ele. Marca o exame, eu disse baixinho. Eu faço o que for preciso. Mas quando virei para sair, cruzei o olhar da Clarissa. E naquele momento, vi o lampejo de compreensão. Que a mulher que ela dispensou, que julgou indigna, podia ser a única coisa entre ela e a sepultura. Alex esticou a mão para mim. Mãe, me desculpa. Por tudo. Eu fui. Afastei. Não com crueldade. Só, firme. A gente conversa depois dos resultados. Porque algumas desculpas não se compram com desespero. Algumas feridas não cicatrizam com um único desculpa. E algumas mães. A gente não esquece. Mas perdoa. Eventualmente. O exame deu positivo. Eu era compatível perfeita. O que aconteceu depois, bem, isso é história para outro dia. Mas deixa eu te contar uma coisa, a cara da Clarissa quando me levaram para doação? Impagável. E o Alex? Meu menino aprendeu que sangue não é só o que corre nas veias. É quem aparece quando o mundo desaba. E justamente quando pensei que o pior havia ficado para trás, a verdadeira tempestade começou. Porque ser compatível no papel é uma coisa, mas doar um pedaço de si mesma para a mulher que roubou seu filho? Isso é um sacrifício de outro tipo. Eu me lembro da manhã do procedimento como se estivesse gravado nos meus ossos. O corredor do hospital cheirava a alvejante café queimado, e as luzes fluorescentes zumbiam acima como vespas furiosas. Uma enfermeira de olhos gentis e crachá com o nome Maria me levou para a pré-operatória, a mão suave no meu cotovelo. Senhora Whitcomb, a senhora é uma heroína hoje, disse ela baixinho. Eu quis rir. Heróis não se sentem assim, como se o coração estivesse sendo espremido num punho. Alex estava esperando do lado de fora da porta, barba por fazer, gravata torta. Não havia dormido. Eu via nos ombros caídos, como se o peso do mundo finalmente tivesse se acomodado ali. Mãe, começou ele, a voz falhando, eu nem sei como. Aqui não, eu disse. Minha voz estava mais firme do que eu me sentia. Depois. Eles me levaram numa maca, os azulejos do teto deslizando como páginas de um livro que eu não queria ler. Clarissa já estava na sala ao lado, separada por uma cortina fina. Eu ouvi ela chorando, soluços abafados, suaves, que não pareciam nada com a mulher que um dia me disse que minha torta era rústica. O som retorcia algo fundo dentro de mim. Piedade, talvez. Ou raiva. Eu não sabia mais. O anestesista, um rapaz com barba e mãos gentis, explicou tudo. Vamos retirar medula dos seus ossos do quadril, senhora Whitcomb. A senhora vai ficar dolorida por algumas semanas, mas o risco é baixo. Baixo. Como se alguma coisa nisso fosse de baixo risco. Eu assenti, fechei os olhos e pensei no Alex aos 5 anos, caindo da bicicleta e ralando o joelho. Como eu beijei o machucado, disse que cicatrizes eram apenas prova de que você viveu. Quando acordei, a dor era um rugido surdo na parte inferior das costas, como se alguém tivesse usado um martelo na minha coluna. Mas eu estava viva. E ela também. Eles me mantiveram em observação durante a noite. Alex ficou ao lado da minha cama o tempo todo, segurando minha mão como se eu pudesse sumir. Mãe, eu estava errado, sussurrou ele no escuro. Sobretudo. O jeito que te tratei,
o casamento, a casa. Eu deixei nós te afastar. Eu quis perdoá-lo ali mesmo. Deus me ajude, eu quis. Mas as palavras travaram na minha garganta como pão seco. Porque perdão não é uma chave que você gira. É um jardim que você cultiva, dia após dia, mesmo quando o solo é pedregoso. Clarissa veio me ver na manhã seguinte. Estava numa cadeira de rodas, empurrada por uma enfermeira, a cabeça envolta num lenço da cor de nuvens de tempestade. Ela parecia pequena. Não a rainha de gelo que um dia me olhou como se eu fosse vidro. Apenas uma mulher lutando pela vida. Eleanor, disse ela, a voz rouca da quimioterapia, eu não sei como te agradecer. Eu estudei seu rosto. Os ângulos afiados tinham sumido, suavizados pela doença e pelo medo. Você não agradece, eu disse simplesmente. Não com palavras. Ela assentiu, lágrimas escorrendo. Eu fui horrível com você. Desde o começo. Eu pensei que se te mantivesse à distância, Alex me amaria mais. Que se o passado dele ficasse no passado, nosso futuro seria perfeito. Ela riu, um som quebrado. Eu fui tão estúpida. Eu não discordei. As semanas após o transplante foram estranhas. O corpo de Clarissa aceitou minha medula como se estivesse esperando por ela o tempo todo. Os médicos chamaram de milagre. Eu chamei de biologia. Mas algo mudou na casa da Rua Maple, aquela com a arte abstrata e a ilha na cozinha. Alex começou a ligar todo dia. Não só para saber da Clarissa, mas para perguntar sobre mim. Como eu estava me recuperando. Se o Sr. Bigodes estava comendo. Se eu precisava de algo do mercado. Uma tarde, ele apareceu na minha porta com uma caixa de ferramentas e um sorriso envergonhado. A cerca no seu quintal está torta, disse ele. Deixa eu consertar. Eu observei trabalhar, as mãos firmes e seguras, as mesmas mãos que costumavam construir castelos de Lego comigo. O suor escorria pelo pescoço dele, e por um momento, ele era meu menininho de novo. Clarissa começou a vir também. Devagar no começo. Ela se sentava na minha varanda com uma xícara de chá, embrulhada num dos meus cardigãs velhos porque a quimioterapia a deixava com frio. Não falávamos muito. Mas um dia, ela trouxe um álbum de fotos, aquele que eu tinha dado para eles, aquele que ela tinha deixado na porta para doação. Ela tinha guardado afinal. Eu olhei, disse ela baixinho. Você era tão jovem. E o Alex, ele era adorável. Aquele sorriso banguela. Ela passou o dedo numa foto dele aos 6 anos, coberto de lama depois de uma tempestade. Eu não o conhecia naquela época. Não de verdade. Não, eu disse. Você não conhecia. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, desculpe por tentar te apagar. Eu não disse que estava tudo bem. Não estava. Mas assenti. Porque às vezes, isso é o suficiente. O verdadeiro ponto de virada veio em junho. O cabelo de Clarissa estava crescendo de novo, cachos escuros e macios como os de um bebê. Ela estava ganhando peso, a cor voltando às bochechas. Os médicos disseram que ela estava em remissão. Uma celebração foi planejada, um jantar pequeno na casa deles, só família. Alex insistiu que eu fosse. Sem desculpas, mãe. Você é a convidada de honra. Eu quase disse não. Velhos hábitos morrem devagar. Mas eu fui. A mesa estava posta com minha louça boa, o conjunto que eu guardei por anos, aquele que Alex tinha guardado quando eles se mudaram. Clarissa tinha encontrado no sótão. É lindo, disse ela, colocando um prato na minha frente. Por que paramos de usar? O jantar foi frango assado e purê de batatas, do jeito que eu fazia. Alex cortou o frango com a mesma concentração que usava para cortar flocos de neve de papel. Clarissa passou o molho sem ser pedido. E pela primeira vez em anos eu me senti vista. Depois da sobremesa, torta de maçã, claro, embora Clarissa tivesse comprado numa padaria, Alex se levantou.
Ele pigarreou, nervoso. Tenho algo a dizer. Ele olhou para Clarissa, depois para mim. Mãe, eu fui um idiota egoísta. Deixei o orgulho e o medo me fazerem escolher errado. Eu te machuquei de jeitos que nunca vou poder consertar. Mas estou tentando. Todo dia. Clarissa estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha. Os dedos dela estavam quentes. Nós dois estamos. Eu olhei para eles, meu filho, minha nora, e senti algo se abrir no meu peito. Não era dor dessa vez. Algo mais suave. Mas então Alex disse algo que parou meu coração. Temos mais uma coisa, disse ele, tirando um envelope do bolso. Clarissa e eu temos conversado. Sobre o futuro. Sobre família. Ele deslizou o envelope na minha direção. Abra. Minhas mãos tremiam enquanto eu rasgava. Dentro havia uma passagem de avião. Para a Itália. Por 2 semanas. E um bilhete na caligrafia do Alex, para a lua de mel que você nunca teve. Leve uma amiga. Ou leve o Sr. Bigodes. Só vá viver, mãe. Você merece. Eu encarei a passagem, depois ele. Alex, eu não posso. Você pode, disse Clarissa com firmeza. E vai. Porque não terminamos de consertar isso. Eu chorei então. Não soluços feios de antes, mas lágrimas silenciosas que tinham gosto de alívio. De esperança. Mas aqui está a parte que ainda me mantém acordada à noite. Porque mesmo enquanto ríamos e planejávamos minha viagem, mesmo enquanto Alex me abraçava tão forte que eu sentia o coração dele bater, eu vi algo nos olhos de Clarissa. Uma sombra. Um segredo. Ela esperou até Alex estar na cozinha, depois se inclinou para perto. Eleanor, sussurrou ela, tem algo que você precisa saber. Sobre por que te afastei. Não foi só orgulho. Meu estômago despencou. Foi medo, disse ela. Porque eu sabia que se você estivesse por perto, Alex sempre escolheria você. E eu não suportaria. Eu a encarei. O que você está dizendo? Ela olhou para a cozinha, depois para mim. Estou dizendo que falsifiquei o acordo pré-nupcial. Fiz de tudo para que, se nos divorciássemos, ele perdesse tudo. Eu o prendi. A voz dela falhou. E agora? Agora estou apavorada que ele descubra. O quarto girou. A mulher que eu salvei, aquela sentada na minha frente com minha medula nas veias, ela manipulou meu filho. O manteve numa gaiola dourada. E ela estava me contando. Por quê? Por que queria perdão? Ou porque queria que eu guardasse o segredo dela? Eu olhei para a passagem de avião na minha mão. Para a vida que eles estavam tentando me dar. E fiz uma escolha. Mas o que fiz em seguida, bem, essa é a parte que muda tudo. Porque às vezes, a vingança não é barulhenta. Às vezes, é silenciosa. Como uma semente plantada em solo fértil, esperando o momento certo para florescer. E como floresceu. Às vezes, a vingança mais doce não é servida fria. É servida quente, com uma porção de verdade e um toque de graça. Naquela noite, depois da confissão de Clarissa, eu não dormi. Fiquei na varanda com o Sr. Bigodes no colo, o bilhete para a Itália balançando na brisa como uma bandeira branca. As estrelas estavam afiadas, do tipo que te fazem sentir pequeno e infinito ao mesmo tempo. Pensei em cada momento em que engoli o orgulho, em cada vez que sorri quando queria gritar. E pensei na mulher lá em cima, na casa do meu filho, minha medula mantendo-a viva, os segredos dela me mantendo acordada. Na manhã seguinte, fiz algo que não fazia há anos. Liguei para a Vitória, a mãe de Clarissa. A mulher que um dia chamou minha vida de pitoresca. A voz dela era crocante como maçãs de outono quando atendeu. Eleanor? Isso é, inesperado. Vitória, eu disse, a voz firme como aço, precisamos conversar. Sobre a sua filha. E sobre o acordo pré-nupcial.
Houve uma pausa longa o suficiente para afogar alguém. Depois, venha ao clube. Meio-dia. O clube de campo cheirava a dinheiro antigo e lustramóveis de limão. Vitória estava sentada em uma mesa de canto, pérolas brilhando, o rosto uma máscara de curiosidade educada. Deslizei para a cadeira em frente a ela, o envelope com o bilhete de avião na mão como um talismã. Clarissa me contou tudo, comecei. Sem rodeios. Sem chá. O acordo pré-nupcial falsificado. A manipulação. Como ela prendeu Alex para impedir que ele me escolhesse. A xícara de chá de Vitória tremeu no pires. Ela, o quê? Observei a cor sumir do rosto dela, os dedos apertando o guardanapo. Ela está apavorada que ele descubra. Mas acho que ele merece saber. Você não acha? Vitória me encarou por um longo momento. Depois, lentamente, assentiu. Eu a criei para ser forte. Não cruel. A voz dela falhou. Eu cuido disso. Saí do clube com o sol no rosto e um peso saindo dos meus ombros. Porque, às vezes, vingança não é sobre destruição. É sobre delegar. 2 dias depois, Alex apareceu na minha porta novamente. Dessa vez, sozinho. Os olhos vermelhos, o maxilar tenso. Mãe, ele disse, entrando sem esperar convite, Clarissa me contou. Sobre o acordo pré-nupcial. Sobre tudo. Preparei café para ele, preto, do jeito que ele gosta desde a faculdade. Sentamos à mesa da cozinha, aquela com a perna bamba que ele prometeu consertar 100 vezes. O que você vai fazer? Perguntei. Ele encarou a caneca como se ela tivesse as respostas. Eu a amo, mãe. Mesmo agora. Mas amor não deveria ser uma gaiola. Ele ergueu o olhar, olhos marejados. Vou pedir anulação. Os sócios do escritório sabem. Estão decepcionados, mas vão superar. Fiquei com a casa, mas vou vendê-la. Muitos fantasmas. Estendi a mão sobre a mesa, cobri a dele com a minha. E Clarissa? Ela está voltando para a casa dos pais. Por enquanto. Ele engoliu em seco. Ela pediu que eu te dissesse, que sente muito. De verdade. E que nunca vai esquecer o que você deu a ela. Assenti. Porque acreditei nela. A doença tem um jeito de arrancar o verniz, mostrando o que está por baixo. As semanas seguintes foram um redemoinho. Alex se mudou para o quarto de hóspedes, só temporariamente, ele disse, mas nós dois sabíamos que não. Ele consertou a cerca, pintou a varanda, até plantou tulipas ao longo do caminho. As que eu sempre quis, mas nunca tive energia para plantar. Cozinhamos juntos, rimos juntos, choramos juntos. Uma noite, ele tirou o Senhor Abraços, o ursinho de pelúcia da infância dele, e o abraçou como se tivesse 6 anos de novo. Mãe, ele disse, a voz abafada, vou vender o bilhete para a Itália. Vamos juntos. Você, eu e o Senhor Bigodes, se ele se comportar. 2 semanas na Toscana. Massa, vinho, tudo. Ri até chorar. Você odeia gatos em aviões. Vou me virar. Clarissa ligou uma vez, da casa dos pais. A voz pequena, mas firme. Eleanor, estou em terapia. Terapia de verdade. E vou doar a louça do casamento para um abrigo de mulheres. Achei que alguém poderia usar a beleza sem o peso. Ela fez uma pausa. Obrigada. Por salvar minha vida. E por me deixar ir. Disse a ela para se cuidar. E falei sério. A viagem à Itália foi tudo o que nunca ousei sonhar. Alex e eu andamos por ruas de paralelepípedos, comemos gelato até a barriga doer, sentamos à beira do rio Arno vendo o pôr do sol pintar o céu em rosas e dourados. Uma noite, em uma tratoria pequenina com toalhas xadrez vermelhas, ele ergueu a taça de Chianti. A mulher mais forte que conheço, ele disse. Aquela que me ensinou que família não é só sangue. É escolha. Todo dia.
brindei minha taça contra a dele. E ao menino que voltou. Voltamos para casa bronzeados e felizes, as malas cheias de memórias e limoncelo. Alex manteve o quarto de hóspedes, mas começou a procurar um lugar perto o suficiente para os jantares de domingo, ele disse. Clarissa enviou um cartão postal do novo apartamento dela em San Diego. O oceano está curando. Eu também. Obrigada por me ensinar graça. E eu? Guardei o canhoto do bilhete de avião em uma moldura na lareira, bem ao lado de uma foto de Alex e eu na frente do Duomo, o braço dele nos meus ombros, minha cabeça no peito dele. O Sr. Bigodes dorme no parapeito da janela, gordo e contente. As tulipas floresceram vermelhas e amarelas, uma explosão de cor contra a cerca branca. Algumas noites, ainda ouço as palavras de Alex daquele dia horrível, você não parece boa o suficiente. Mas agora, elas não cortam. Me lembram o quanto chegamos longe. Como o amor de uma mãe pode ser uma revolução silenciosa. Como o perdão não é fraqueza, é a força suprema. Aprendi que vingança nem sempre significa derrubar alguém. Às vezes, significa construir algo melhor nas ruínas. Às vezes, significa soltar com as mãos abertas, confiando que o que deve ficar vai encontrar o caminho de volta. E encontrou. Alex vem hoje à noite. Está trazendo filé e aquela churrasqueira chique que comprou para emergências. Vamos comer na varanda, ver as estrelas aparecerem, falar de tudo e de nada. O Sr. Bigodes vai implorar por pedaços. E pela primeira vez em anos, vou dormir sem me perguntar se sou suficiente. Porque sou. Sempre fui. Se essa história tocou seu coração, se te fez chorar, rir ou pensar em alguém que você ama, aperte o botão de inscrever-se. Compartilhe com um amigo que precisa ouvir que nunca é tarde para segundas chances. Porque toda família tem suas rachaduras. Mas o amor é a luz que as preenche. Obrigada por ouvir. E lembre-se, as pessoas que mais nos machucam são muitas vezes as que mais precisam da nossa graça. Até a próxima, cuidem uns dos outros.